Olá, meu nome é Rômulo Teixeira e eu venho fazer um vídeo sobre aquele caso daquela menina, a Patrícia. Essa menina que num jogo do Grêmio supostamente teria chamado o jogador Aranha, que ninguém sabe o nome dele, ou seja, camarada que gosta de ser chamado de aranha e não gosta de ser chamado de macaco. Sendo que aranha é um nome depreciativo para órgão sexual feminino. E isso não é inventado, né? Tem até um cantor chamado Raul Seixas que fez uma música sobre isso. Então vejam vocês, aqui no Sul, existe no Rio Grande do Sul dois times que são chamados a Paixão do Sul, que é o Grêmio e é o Internacional. E a torcida do Grêmio chama o Internacional, que é o seu rival, de macaco. E não só ele, mas o Brasil de Pelotas ou qualquer outro time que estiver na cidade é chamado de macaco. Isso é cultural daqui da nossa região. Pessoas que não entendem nada dessa cultura daqui, eu acho que não deveriam nem falar, né? Isso não é racismo. Eu mesmo fui chamado já de macaco. E eu não gosto de futebol, nem estava em estádio de futebol. Tem um outro time aqui que se chama de bugre. Bugre também é um macaco aqui para nós. Eu não sei se toda região do país tem o bugre, mas é só você digitar hoje aí no Google que você vai ver o que é um bugre. Interessante, né? O olho humano, ele vê por ondas, fora os daltônicos e aqueles que têm alguma dificuldade. Então, dentro de um padrão dessas ondas, que se não me engano é de 400 a 700, a gente consegue ver as cores. Fora disso, tem outras cores que não conseguimos ver. E aí isso fica dentro do raio-x, né, que a gente consegue ver os ossos humanos, e o infravermelho, que é aquele quando bota aqueles óculos. E como o cérebro humano não reconhece essas cores, ele acaba vendo isso como preto e branco, porque ele cria uma cor que você conhece. Então, também tem as cores que são as ondas de rádio, que também são cores, né, mas nós não conseguimos ver. Dentro disso, eu quero entender, para mim são todos iguais, entendeu? E como eu já fui chamado de macaco aqui também, sendo eu branco, você pode ver aí, o Aranha se sentiu totalmente ofendido, mas sabe o que é mais interessante? É que todo um estádio estava chamando ele de macaco, não ele, mas sim o time, né? Porque o Grêmio estava perdendo de 2-0, eles queriam virar, queriam desconcentrar. Isso existe no futebol, isso existe, essa desconcentração. Até mesmo o Pelé deu uma entrevista falando que o Aranha agiu totalmente errado. Ele é um negro, né, considerado aí um rei do futebol, falando que o Aranha agiu totalmente errado. E o seu Aranha incitou a torcida a isso, porque ele ficava provocando. E ele mesmo queria parar esse jogo várias vezes, chamando o juiz. Quem viu isso, né? E o engraçado é que essa menina foi totalmente crucificada, né? Foi totalmente humilhada. No mesmo dia, essa menina saiu do estádio e não pôde dormir em casa. Morava ela e a mãe dela. Hoje essa menina mora reclusa, sozinha, ninguém mora com ela. E naquele mesmo dia, a casa dela foi apedrejada. Interessante, né? E quem fez isso? Quem fez isso foi a Globo, que incitou a população a apedrejar e posteriormente queimar a casa dessa menina. E ela em entrevista falou que as principais ameaças que ela recebia era de estupro. Que iam estuprar ela e ela tinha medo que ela fosse queimada dentro da casa. Vê só, e a casa não tinha sido queimada ainda, né? E realmente as denúncias se comprovaram e a casa foi queimada. E até hoje não teve ninguém preso, né? Pra ver que a justiça é um bando de filha da puta que só prende quem eles querem. Falando em filha da puta, quando eu xingo de filha da puta o juiz, por que ninguém fala nada, né? Eu acho interessantíssimo isso. Hoje, no dia de hoje, dia 3 de outubro de 2017, poucos dias, eu acho que foi ontem, isso, o
foi ontem, eu acho. Enfim, essa semana teve um massacre em Las Vegas, né? Onde atiraram num show country. E uma professora no seu Twitter se manifestou dizendo que tem que matar todos esses brancos que votaram no Trump, né? Tem que matar todos esses brancos. Engraçado, eu não vejo essa professora receber pedrada na casa. Eu não vejo nada acontecer com essa professora, né? E é totalmente revoltante, porque eles trazem isso como se fosse para ele. Quando é um branco chamado de macaco, como é chamado, o branco não é chamado de macaco. Nós somos chamados de macaco todos os dias nas escolas e faculdades, quando eles falam de uma tal teoria de Charles Darwin, quando ele diz que o homem veio do macaco. Então aí ninguém fala nada, né? Aí ninguém fala nada. Eu acho engraçado, um cara de pau que nem aquele Aranha, um débil mental, um retardado, que serve os cartolas do futebol, onde eles manipulam ele, e se os cartolas do futebol botassem o nome dele de macaco, aí ele aceitaria, né? Tivemos a luta de boxe histórica entre Muhammad Ali e George Foreman, e essa luta foi chamada a luta dos gorilas, e até hoje ninguém falou nada, porque não é racismo, não tem racismo nessas palavras, não existe isso, só que simplesmente pegaram essa menina, acabaram com a vida dela. A dona Fátima Bernardes, aquela outra vagabunda prostituta da Globo, levou a menina e começou a escorraçar a coitada da menina ao vivo naquele encontro com o demônio, encontro com o diabo, encontro com Fátima. Eu acho engraçado, né, dona Fátima, sua cara de pau. Você passou o protesto lá que teve no Rio contra os muçulmanos, passou as imagens do protesto, mas não teve coragem de chamar alguém daquele protesto para ir aí falar na tua cara quem você realmente é. Outro vagabundo, como que capacho do Silvio Santos, o Celso Portiolli, chamou a menina também naquele domingo legal e destruiu a menina, humilhou a menina, chamou ela de racista, disse que ela tinha feito racismo, e eles nunca querem ouvir a história que ela tem para contar, porque a história que ela tem para contar é isso, todo mundo estava chamando, e ela foi crucificada, por quê? Porque ela é uma menina branca, como aqui no sul nós temos, né, origem europeia. Então as meninas nossas são galegas, como chamamos aqui, né, outra parte do Brasil chama de loiras, né, nós chamamos de galegas. E elas têm esse biotipo. Então pegaram essa menina e tiraram ela para as piores coisas. Quando ela foi prestar um depoimento na delegacia, tinha um bando de negros fortes, gigantes, querendo bater nela. Você vem aqui batendo macaco. E o culpado disso é o senhor, seu Aranha. Porque a menina pediu desculpa ao vivo e pediu para dar um abraço no senhor, e o senhor disse assim, não quero, porque eu nem sei o teu nome, seu merda. Porque todo mundo te chama de Aranha, e isso tu aceita quietinho. Tu quer fama, seu filho da puta. Tu quer ficar famoso nas costas de uma coitada dessa, porque te chamaram de macaco quantas vezes no estado, tu nunca fez nada. Agora isso daí deu repercussão, tu quer levantar uma bandeira aí que nem existe, cara. Nem existe essa bandeira. O racismo não tem nada a ver com isso daí, né? Nada a ver com isso daí. Aí, os negros foram escravizados? Foram sim escravizados, mas dentro do navio negreiro, quem conhece um pouco de história, sabe que tinham brancos também, entendeu? As favelas estão cheias de negros? Estão cheias de negros, sim, estão cheias de brancos também. Tá entendendo? Então é fácil vocês quererem levantar uma bandeira por uma cor, né? E sendo que vocês mesmos são os próprios propagadores de uma coisa que não existe. Existe o racismo sim, ninguém está tirando isso, entendeu? Racismo existe, mas não é isso. Isso não foi racismo. Isso foi humilhar e destruir a vida de uma pessoa de 23 anos, porque hoje ela não consegue trabalho e a vida dela toda está pautada nesse ato de uma torcida inteira, e que simplesmente tiraram só ela, simplesmente só ela foi tirada para isso e foi destruída. Então eu deixo aqui minha indignação e minha total repúdia e meu apoio para essa menina aí, essa Patrícia, que o caso dela tá para prescrever agora,
por esses dias.